quem tem a exata dimensão do que é o céu, do que vai ser o céu, ele aprende algumas coisas com respeito à vida terrena, que influencia nas nossas ações, nas nossas decisões, nas nossas escolhas aqui. Aí nós passamos bem rapidamente, expectativas do céu mexem com a nossa economia. Jesus vai nos desafiar a juntar tesouros aonde? Nos céus. É importante os ganhos, os lucros aqui, mas mais importante é saber o que nós estamos juntando lá, com as nossas obras, com as nossas ações, com o nosso serviço, com o amor ao próximo e tudo mais que possamos fazer nessa vida aqui, obras que nos acompanham a eternidade. Depois, vimos que a compreensão exata do céu nos influencia nas decisões nossas na terra. De acordo com o que você compreende as questões celestiais, você toma as suas decisões aqui, inclusive com respeito à sua fé. Quem pode, de fato, te garantir a entrada nos céus, a vida eterna, a vida celestial, de gozo, de paz? Só em razão da sua decisão, pelo nome de Cristo, pela fé em Cristo. Nós precisamos ter essa compreensão. Depois influencia na nossa oração, porque nós oramos, nós pedimos, nós queremos que Deus faça. Nós intercedemos pela família, pelo país, pela cidade, nós pedimos do cuidado de Deus, ou da intervenção, do quebrantamento do Senhor. E muitas das vezes nós colocamos as nossas vontades, né? Como e quando nós gostaríamos que Deus fizesse. Aí nós aprendemos com Jesus que não é assim. Nós podemos orar, nós precisamos orar, nós podemos pedir, nós devemos pedir, mas nós devemos fazer como Cristo fez, para que seja realizada na terra a vontade de Deus, como ela é realizada nos céus, pelos seus anjos, seres que o servem, que o glorificam. Então a nossa oração ela tem que vir condicionada ao querer de Deus e à glória de Deus na nossa vida, na nossa história. Depois nos desafia a estrutura da santificação. Nosso Deus é um Deus santo. No céu nós vamos viver em santidade. E é preciso que a gente use e viva essa característica pelo menos um pouco aqui. É claro que nós não vamos viver 100% santos, mas nós vamos lutar contra o pecado também. Nós precisamos vencer as tentações do diabo que querem nos levar à queda, porque o céu é lugar de santidade. Depois nos ajuda a enfrentar o sofrimento com mais ânimo, com mais vigor, porque a Bíblia nos lembra que as aflições do tempo presente em nada se comparam com a glória que Deus nos reserva no porvir. Então Paulo vai dizer aos irmãos essa grande verdade, né? Irmãos, olha, vocês estão sofrendo, então suportem aí as aflições, com vigor, com ânimo, porque o que Deus reserva para nós no porvir em nada se compara com alguns momentos, com alguns sofrimentos e aflições, inclusive se precisarmos sofrer pelo nome de Cristo, pela causa do Evangelho, pelo serviço ao Reino. Depois nos mostra ainda, e nós vimos, que nos faz renunciar às vantagens medíocres, humanas, vontades nossas, pessoais, em detrimento de uma herança maior, de uma herança incorruptível. Aí eu cito o exemplo de Abraão. Ele deixou a sua terra, a sua parentela, o controle que ele tinha da região, a amizade, todas as riquezas daquele lugar onde ele vivia, e ele foi em busca de uma herança que Deus prometeu. Vamos para um lugar onde você vai estabelecer a sua casa, a sua família, e eu vou fazer de você uma grande nação, uma terra que eu estou prometendo para você, a Canaã. E ele deixa tudo, que está ali bem acomodado, e ele abre mão desses recursos que eram importantes para ele, em busca de uma herança maior. E ele vai para um lugar que Deus disse, que eu vou te mostrar. Não sei se está perto, se está longe, se é melhor do que aqui, mas eu sei que eu vou te abençoar, eu vou contigo. Então ele deixou. E Moisés, abriu mão das finas iguarias do palácio. Ele foi criado por Faraó, pela filha de Faraó. Mas quando ele percebeu que Deus tinha um propósito maior, que Deus queria dar uma herança a Israel da terra que ele prometeu, ele deixa o palácio, ele deixa o conforto do palácio, ele deixa e renuncia aquelas vantagens que, comparado àquilo que Deus promete, é medíocre, é pequeno demais, é insignificante demais. Então, às vezes, nós temos que abrir mão de algumas vantagens, abrir mão de alguns princípios e propósitos, recursos medíocres, humanos, pequenos, comparado à eternidade. Nos mover mediante a fé. Depois, ajuda a enfrentar a própria morte, é claro. A morte
é algo difícil de se enfrentar. Mas se nós temos a fé em Cristo, nós temos a certeza da vida eterna, essa esperança, ela nos ajuda a passar pelo momento da morte com um sorriso. Então eu mencionei aqui, se a morte mostrar para você uma cara bem carrancuda, bem brava, né? Bem medonha, sorria para ela, porque a morte não é o fim, é o início de uma nova vida, de uma vida melhor, de uma vida de gozo, de uma vida de paz, de uma eternidade com o Senhor. E nada nesse mundo, por melhor que seja, nós podemos viver boas coisas aqui, vai poder se comparar com aquilo que nós vamos viver com o Senhor nos céus. Então são algumas questões que nós precisamos compreender com respeito aos céus. E a partir daí, irmãos, nós vamos recomeçar hoje. Eu quero ler um texto de Apocalipse com vocês, capítulo 21, apenas o versículo de 1 a 3, porque nós estamos descobrindo que estudar as coisas finais é entrar em um campo que mexe com a nossa vida, no aqui e no agora. Então o texto está projetado para aqueles irmãos que preferirem acompanhar a leitura pela projeção. Apocalipse 21, versos de 1 a 3. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Vamos orar, irmãos, rogando o Senhor a continuidade da sua instrução ao nosso coração, quando pensamos nas coisas dos céus, do novo céu, da nova terra, que Ele reserva a todos aqueles que o amam também. Pai querido, nós somos gratos por esse tempo precioso que vivemos de culto, de adoração, de cânticos, de expressão, meu Pai, de fé e confiança, de contar dos teus feitos, das maravilhas, de agradecer pela salvação, pelo amor demonstrado no Calvário, pelo sangue que foi vertido, pela eficácia deste sangue para nos purificar de falhas, de pecados. Momento, ó Pai, de exercício dos dons, de comunhão dos santos, de ânimo, de esperança. Momento, ó Pai, em que o Teu Espírito age com liberdade e nos capacita para sermos discípulos melhores, servos bons, fiéis, servas diligentes. Graças te damos. E é na Tua palavra que é viva e eficaz que nós, ó Pai, queremos conduzir os nossos passos, as nossas decisões. É aí que queremos estabelecer a nossa obediência, porque acreditamos que o que o Senhor tem para nós é sempre melhor. A direção, o conselho que o Senhor dá é o mais precioso, é o mais sábio. Por isso que o Senhor mesmo instrua a nossa vida. Que a Tua palavra seja acolhida com carinho por nós, pelos nossos internautas. Que de fato, Senhor, essa eficácia da Sua palavra possa mexer o nosso coração e nos levar a novas atitudes, a novos comprometimentos, a novas ações, que se inicie, quem sabe, algo grandioso a partir desta noite, a oração sincera que fazemos, na busca que realizamos em favor da Tua vontade para conosco. Oramos, ó Pai, confiados nesta graça bendita, na riqueza da Tua palavra, na certeza da Tua presença. O Senhor assim nos abençoe. Amém. Irmãos, há algumas verdades. O paraíso perdido é reconquistado por Cristo. O que acontece é que o projeto eterno de Deus triunfa nas mãos de Jesus de Nazaré gloriosamente. E quando esse reino se estabelece também um futuro glorioso, que nós vimos João chamar, e a Bíblia chamar, e Jesus chamar também nos seus ensinos, no finalzinho do livro de Mateus, de novo céu e nova terra, onde características são expressas como características que vão estar presentes e vão se perpetuar eternamente na vida, no proceder da igreja e de todos aqueles que vão ser cidadãos dos céus. A redenção não alcança só a igreja, mas a redenção ela alcança, irmãos, toda a natureza. E aí eu quero considerar com os irmãos algumas verdades que esse texto pode nos trazer, que é importante que você entenda também. O que é o novo céu e a nova terra? Hoje nós vamos conversar sobre isso. O que é isso?
nós precisamos olhar, descobrir o que é novo céu, nova terra. Então, a primeira reflexão que eu quero trazer é que não é a aniquilação de tudo aquilo que Deus fez, mas é a renovação de tudo aquilo que Ele já criou. Deus, quando criou todas as coisas, Ele disse que tudo era muito bom, e tudo foi criado para a honra e glória do Seu nome. Mas nós sabemos na história que houve, então, o momento em que o pecado invade a história. A quebra da aliança em Adão e Eva, que desobedecem, que tomam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que comem do fruto, e por isso agora eles são expulsos desse paraíso, desse Éden, que Deus criou, que Deus preparou para que o homem vivesse ali eternamente. Porque o Senhor deu a ele a oportunidade de comer de todas as árvores do jardim. E todas as árvores do jardim, e tudo aquilo que se produzia no jardim, era suficiente para a sua existência. E havia uma árvore especial, que a Bíblia chama de a árvore da vida. E nós não sabemos se eles comiam dos frutos ou das folhas da árvore da vida, mas eles tinham acesso a essa árvore da vida e se alimentavam dela e viviam e poderiam viver eternamente. Por isso que quando são colocados para fora do jardim, Deus envia um anjo com uma espada que cerca a árvore da vida para que o homem não pudesse comer mais, se alimentar mais e viver eternamente. Porque o salário do pecado é a morte. Então há um efeito da queda do ser humano na história da humanidade, no caráter, nos princípios, nos valores, nas propostas que o ser humano passa a viver agora, porque agora ele conhece o que é mal também, ele realiza e pratica o que é mal, ele é tentado, ele é inclinado a fazer o que é mal, e fazer o bem para o ser humano agora é um grande desafio, porque a sua natureza ela é inclinada a realizar aquilo que não presta, que desobedece a Deus, que contraria o Senhor, que contamina a sua vida, que prejudica a sua história, porque o pecado traz os seus danos, realiza o seu caos. E o caos não é só na história da humanidade, mas principalmente nela, porque nos separa de Deus, nos separa da eternidade de Deus, arranca de nós a possibilidade de viver eternamente. Mas o pecado, diz a Bíblia, que ele atinge também a criação, a natureza, que espinhos começam a surgir na terra, que ervas daninhas vão surgindo na terra, tudo depois do pecado. Então a natureza também, diz a Bíblia, geme por causa do pecado, por causa da iniquidade do coração humano. E a vinda de Cristo, a segunda vinda, que vai estabelecer o novo céu e a nova terra, vai restaurar também esse mundo todo que Ele criou, com toda a sua perfeição, com toda a sua sabedoria, para a honra e glória do seu nome. Não quer dizer que a criação de Deus não possa glorificar a Deus. O salmista diz, os céus glorificam o nome de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. É o Salmo 19. Não há linguagem, não há palavra. Deles não se ouve às vezes o som, mas tudo faz manifestar a glória, a grandeza, o poder, a riqueza, a sabedoria de Deus, o Criador de todas as coisas. Mas essa natureza ela está também sofrendo. E há então a certeza de que ela não vai ser aniquilada, mas ela vai ser renovada. Como a história do ser humano e o próprio ser humano vai ser também restaurado, renovado. O seu corpo corruptível ganhará um corpo incorruptível. Um corpo inclinado ao pecado, com natureza pecaminosa, vai estar agora num corpo que vai poder exercer a santidade plena. Então esse texto ele vai nos ajudando a entender, irmãos, qual que é a verdade de Deus no novo céu e na nova terra. O que é novo céu, nova terra? Não é a aniquilação de tudo, mas é a renovação de todas as coisas. Deus não vai criar uma coisa nova, Ele vai restaurar aquilo que existe. Quando nós lemos esse texto, nós vemos João dizer, vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Vamos parar aí nessa primeira parte do versículo 1. Quando o Senhor usa o termo aqui de novo, Ele não usa neos, é uma expressão
grega usada para trazer à existência aquilo que não existia. Novo porque não existia e agora existe, está novo. Foi feito agora. Primeira mão. A expressão usada aqui é kainos, de uma nova natureza. Já existia, mas teve a sua natureza mudada, renovada, transformada, melhorada. É como nós expressamos, mudou da água para o vinho, tornou-se melhor, se aperfeiçoou. Então Deus há de tomar, e essa expressão que João usa aqui, quando ele vê o novo céu e a nova terra, ele vê coisas que existem nessa terra, os recursos naturais, os rios, as matas, os animais, mas ele diz assim, está muito melhor, está muito mais perfeito, está muito mais glorioso, está muito mais bonito, está muito mais harmônico. E ele vê no novo céu, na nova terra, anciãos, ele vê no novo céu o povo que glorifica a Deus, e ele diz, esse povo é um povo melhor, esse povo é de uma natureza melhor, esse povo tem um caráter melhor, esse povo, e junto a ele não há mais pecado, não há mais falha, não há mais corrupção, não há mais engano, não há mais mentira, não há mais ranger de dente, não há mais choro, não há mais pranto, porque as primeiras coisas que envolve a nossa vida, que faz com que os nossos olhos possam verter as suas lágrimas e os nossos corações se entristecer, já passou. Deus trouxe coisas novas, Deus renovou. Então não é a aniquilação, nós não vamos ver mais nada daquilo que a gente vê, nós não vamos mais contemplar e usufruir de nada daquilo que a gente usufrui. A compreensão bíblica de novo céu, nova terra, é que Deus vai trazer de volta o Éden. Por isso que Jesus diz ao ladrão já na cruz, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Para chegar aos céus, precisa exercer fé, você está exercendo a sua fé. Você está acreditando que eu sou o Senhor do reino, que eu nada fiz, mas estou pagando por aqueles que fizeram os seus pecados, as suas falhas. E aquele que crê no nome de Jesus e tem sobre a sua vida o sangue precioso derramado no Calvário, é herdeiro do céu e da terra. Pode voltar ao paraíso, criado por Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, feito de maneira que, ao contemplar, disse, eis que tudo é muito bom, e colocou ali o ser humano para viver eternamente, no gozo, na paz, que o Éden, o paraíso, trazia a sua vida e a sua história. Num estado sem pecado, numa condição sem falhas, sem sentimentos cobiçosos, sem traições, sem choro, nem ranger de dentes, porque o pecado não existe, nem as consequências, nem o caos, nem as tragédias que o pecado pode produzir na história da humanidade. A natureza se renova, a história do ser humano se renova. Jesus é aquele que vem para ser o caminho que nos leva aos céus. É Ele que estabelece esse reino, que Ele diz, meu reino não é deste mundo, porque o reino deste mundo também passa e vai passar. Meu reino é um reino eterno, é um reino sem fim, é um reino de justiça plena, de paz plena, é um reino de harmonia, é um reino de felicidade, porque a maldade vai ser retirada dos corações. E os corações que se agarrarem à maldade, não ao arrependimento, não vão entrar nesse céu, nesse novo céu, nova terra, não vão estar lá. Mas isso é uma palavra para o domingo que vem. O que vai estar lá, o que não vai estar lá. Quem vai estar lá, quem não vai estar. Acho que todo mundo gostaria de estar, mas às vezes nós vemos na Bíblia que alguns não vão estar. Mas então a compreensão que João nos dá, quando ele fala e quando ele visualiza, vi novo céu e nova terra, ele está dizendo, irmãos, de que Deus vai fazer algo novo. O antigo vai continuar, mas vai ser transformado em melhor. O que você conhece vai continuar existindo, mas de uma maneira muito mais proveitosa, muito mais abençoadora, para a sua eternidade. E aí eu quero meditar numa outra certeza, do que é o novo céu e a nova terra. O novo céu e a nova terra são a habitação de Deus e de sua igreja glorificada.
Aí eu quero chamar a sua atenção para mais uma parte da leitura. Ele vai encerrar o versículo 1 dizendo assim: o mar já não existe. O mar já não existe. Aí você vai pensar, mas pastor, que pena, né? O mar é tão bonito, de tantas belezas e riquezas naturais. Nós não vamos ter o mar nos céus. O Senhor vai excluir o mar da sua criação na eternidade. Irmãos, o mar para João não representava essa beleza que representa para nós. Não é o mar como criatura de Deus que ele está dizendo, mas aquilo que o mar representa para a sua vida. Onde João estava? Na ilha de Patmos. Por que ele estava lá? Preso, vivendo terríveis circunstâncias de uma prisão por causa do nome de Cristo. Essa ilha é uma ilha que abrigava prisioneiros também. E essa figura, não sei se você consegue ver, ela está um pouco escura, mas é uma ilha em volta de um mar revolto, numa noite, numa tarde, sim, de tempestades. O mar representa para João, irmãos, isolamento. Isolamento. Ele não pode estar com a igreja de Éfeso, onde ele pastoreou. Irmãos queridos que ele muito amava, a quem ele escreve agora cartas, inclusive no início do capítulo ou do livro de Apocalipse. Ele não pode estar com os irmãos, com a igreja que o acolheu, que o apoiou, que servia ao Senhor e continuava servindo. Nos confins da terra, nos países. Paulo engajado nas suas viagens, João não podia estar com ele, não podia acompanhá-lo, não podia tomar o navio, não podia cruzar o mar, não podia estar com seus amigos, não podia estar com seus irmãos, com seus discípulos, com a sua família, com seus queridos, com a sua terra, com a sua gente. E João olha de Patmos e ele vê assim, lá no novo céu, nova terra, pelo que eu estou contemplando, não há isolamento. Todos vão viver em comunhão, todos vão poder se ver, se abraçar, se cumprimentar, todos vão viver no mesmo propósito, todos vão caminhar nos mesmos caminhos, ninguém vai ser impedido de ir a lugar algum. Está me vindo à mente aqui que às vezes vão ser impedidos de ir ao inferno, né? Aí ninguém quer ir, né? Mas, irmãos, no céu, que João contempla, quando ele contempla o mar preso na ilha que está à sua volta, ele diz, esse mar não vai existir para mim. Ele não vai mais poder me separar de ninguém, as cadeias não vão poder me prender. As perseguições, os açoites, as grutas onde eles me enfiam às vezes, lugares úmidos, lugares de mofo, de ratos, de enfermidade, de possíveis enfermidades. Todo o sofrimento que eu passo, tudo aquilo que eu vivo aqui nessa ilha, envolvida, separada por esse mar do continente, essas coisas eu não vou viver mais. Não existe lá no novo céu e nova terra. O mar não vai existir, irmãos, não no aspecto de natureza, mas no aspecto do que ele estava representando na vida de João. Do que ele representa, às vezes, na nossa vida, porque nós estamos cercados de muitas pessoas, mas às vezes nos sentimos só, isolados. Somos os únicos ou o único na repartição, na escola, naquele ambiente, naquela mesa, que crê no Senhor Jesus, que exerce a sua fé, que tem um princípio diferente, porque quer andar no caminho que o Senhor preparou para nós. Somos os únicos que guardamos no coração algumas características de caráter. Somos os únicos que, quem sabe, trabalhamos, nos empenhamos em alguns lugares, em alguns momentos, para que a justiça seja feita, para que a paz seja preservada, para que o respeito ao próximo aconteça, para que cada um receba o que de fato é seu por direito. Não estamos pensando em passar a perna em ninguém, em pular na frente de ninguém, em dar um jeitinho brasileiro em alguma coisa, em alguma circunstância, para a gente levar a nossa vantagem também. Às vezes nós somos os únicos.
Estamos sozinhos. É claro que Deus levanta muita gente com a gente, em muitos lugares. Mas eu tenho certeza que você, em determinado momento, ergueu a sua cabeça, olhou a sua voz e falou assim: eu sou o único que exerce a fé, que confia em Jesus, que quer andar e fazer diferente de todos que estão aqui. Eu sou o único que quero trilhar o caminho certo. Todo mundo está procurando um atalho. Todo mundo está procurando um jeitinho mais fácil. Todo mundo está procurando um jeitinho mais rápido. Todo mundo está aqui considerando a sua vida, querendo o que é seu, sem levar nem em conta a vontade de Deus, ou se Deus existe ou se Ele não existe, se Ele intervém ou se Ele não intervém, se Ele abençoa ou se Ele não abençoa, se Ele pune, se Ele vai pedir conta ou se Ele nunca vai pedir conta de coisa alguma. João está com essas coisas na cabeça quando ele olha o mar, ele fala: eu estou isolado, eu estou aqui por causa da minha fé, porque todos que estão aqui, são malfeitores, não estão presos porque amam o Senhor, porque amam a sua igreja, porque prega a sua palavra, porque vivencia o testemunho de uma pessoa que é Jesus de Nazaré. Então ele olhava e falava: eu estou isolado aqui, estou sozinho, mas nos céus não, eu vou estar junto com o santo povo de Deus, com irmãos, com irmãs queridas, que pensam como eu penso, que amam a Deus como eu amo, que querem da vida o que eu quero. E vamos viver lá as mesmas delícias, as mesmas glórias, em razão da mesma fé, do mesmo batismo, do mesmo Deus, que em Cristo Jesus nos alcançou. Então João está dizendo para você também: olha, enfrenta às vezes o isolamento que você tem que viver. Pode ser que na sua casa você é a única pessoa que pensa assim, você é a única pessoa que acredita diferente, você é a única pessoa que espera ainda em Deus, do socorro, do auxílio, da ajuda. João está dizendo: essas coisas não vão existir para nós nos céus. Lá nós vamos estar com o Senhor, nós vamos estar nos braços do Senhor, nós vamos estar na companhia dos santos, nós vamos estar rodeados de uma multidão de pessoas, irmãos queridos da velha aliança, da nova aliança, que exerceram bem a sua fé, que confiaram no Senhor e quem sabe foram também isolados no seu tempo, sozinhos ou com a sua casa, como Noé foi isolado, porque creu em Deus, mas vai andar com o Senhor e conosco nos céus, vai gozar da comunhão dos santos, da preciosidade do compartilhar da fé, usufruir de um reino que Deus prepara para aqueles que o amam. Total comunhão com Deus, constatado com a solidão, com o afastamento, com o isolamento que às vezes vivemos. O pecado nos separa de Deus, nos isola, faz muros entre nós e o nosso Deus. Mas o pecado não vai existir. Uma outra coisa que ele vê quando ele fala que o mar não existe é o mar, muitas vezes na Bíblia é sinônimo para mostrar as aflições, os sofrimentos que o ser humano está passivo de viver. E muitas das vezes é usado e falado sobre o mar revolto, sobre as tempestades. Por isso que eu retirei essa imagem aí, quando o mar está um pouquinho agitado, na certeza de que a sua vida e a minha às vezes se agita um pouquinho além daquilo que nós gostaríamos, que nós esperávamos. Nem sempre o céu está azul. Às vezes as nuvens negras se acumulam sobre a cabeça. Nem sempre as tempestades vêm também de maneira inesperada. Às vezes você vê de longe que elas se aproximam. O vento vem soprando e a nuvem negra vem na nossa direção. E aí você percebe que você não vai ter como fugir disso. Você vai ter que passar por isso. Discípulos de Cristo entraram no barco, no mar da Galileia, algumas vezes, e foram surpreendidos pela tempestade. Mar agitado, bons pescadores, conhecedores do mar, habilidosos na navegação, tentavam às vezes com seus recursos e percebiam: é demais para nós, vamos naufragar. Em um desses momentos Jesus dormia, calmo, sereno, tranquilo, no porão do barco, descansava. É acordado
por um dos discípulos, disse: Senhor, o senhor não está apavorado? O senhor não está percebendo o que está acontecendo à volta aí? A tempestade é grande, já tentamos de tudo, vamos naufragar. Dessa vez, não vamos conseguir chegar do outro lado, não vamos conseguir chegar inteiros, não vamos conseguir levar adiante a nossa viagem, a nossa proposta de viagem. Não vamos seguir com o nosso ministério. Não vamos continuar com aquilo que pretendemos fazer. É o fim para nós. Jesus vai até o alto do barco, contempla o mar agitado, ordena ao vento e ao mar que se aquiete. Tudo se torna uma bonança, uma tranquilidade. As nuvens vão se dissipando, o céu deve se limpar. Acho que naquele momento eles contemplaram tudo isso acontecendo, né? No mesmo instante em que Cristo ordenou. Por isso nós cantamos aqui, esse é o doce nome de Cristo, né? Que acalma as tempestades da nossa vida. No céu nós não vamos ver tempestade alguma, sofrimento algum. Aqui na terra nós vamos passar por muitas noites escuras de alma, muitas noites negras, noites inteiras, anos inteiros, em que a tempestade vai ficar ali. Mas diz o texto que as coisas referentes ao velho céu e à velha terra passam. Vi novo céu, vi nova terra, porque o primeiro céu, a primeira terra passou. E passou como passam as tempestades. Nenhuma tempestade dura para sempre. Nenhuma aflição vai durar para sempre para você. E mesmo que essa aflição te leve à morte, no momento da sua morte, você vai herdar do Senhor o gozo de uma eternidade que Ele reserva àqueles que nele confiam. A morte não vai ser o fim, como nós vimos, a morte vai ser o início do tempo de paz, de bonança. Mas a verdade é que esse sofrimento não te acompanha na eternidade, essa dor, essa mágoa, essa angústia, esse apertar do peito, essa tristeza de alma. E nada no céu vai provocar em você esse sentimento, nunca mais, nunca mais. São coisas que vão passar aqui. Eu acredito que se você viver bem, você vai viver 120 anos. Vivendo muito, vivendo bastante. O que é 120 anos comparado à eternidade? Quando você compara 120 anos a 1000 anos, você fala, 120 anos não é nada comparado a 1000 anos. E se comparar 120 a uma vida sem fim, o que isso representa? Você preferia viver 120 anos com algumas aflições, com algumas tempestades, com algumas dificuldades, vez por vez na sua vida, e aí elas vêm e vão, vêm e vão. Mas a eternidade sem nenhuma aflição, com gozo total, com mar espelhado, com céu azul, ou viver 120 anos de bonança e eternidade de tempestades, de mar agitado, de noites intermináveis, de angústias, de choro, de ranger de dentes, sem fim. Quando nós olhamos para os céus, irmãos, nós vemos que o novo céu é a nova terra. Esse mar que atemoriza, que aflige, que tira de nós as incertezas, que nos lança diante das nossas impossibilidades, não mais existirá. É isso que João está dizendo. E o mar que me cerca, que me envolve, que me atemoriza, e as tempestades que batem nessa ilha e que me assustam, e que envolvem a minha vida, e que envolvem a minha história, e que me lança no cárcere, que me traz açoites, e que angustia a minha alma, não mais existirá. Porque mesmo nessa vida aqui, ela vem e vai. O choro dura a noite inteira, a alegria de repente surge ao amanhecer. A noite vem, a tempestade vem, o mar se torna agitado, mas em algum momento o Senhor Jesus faz erguer a sua voz. E a sua voz é em manifestação ao cuidado com a nossa vida, ao sustento da nossa vida. E a onda do mar e o vento lhe obedecem, e tudo se transforma em calmaria, e a viagem segue em segurança, e o propósito continua sendo exercido. E Jesus continua dentro do seu querer, e os discípulos são ensinados, são instruídos, e são desafiados. A sua pouca fé.
Em outros momentos ele anda sobre as águas, para mostrar para você e para mim que aquilo que nos assusta está debaixo dos seus pés. Está no controle dele. Não assusta em nada. Não é nada com que ele não pode. Não é nada que o atemorize, não é nada que o surpreenda, não é nada que o assusta. Está tudo dentro do controle, do poder, do querer de Deus. João está dizendo, eu estou aqui em aflições, em açoites, em prisão, estou aqui isolado. Mas Deus está me dando a glória de contemplar o novo céu e a nova terra. E no novo céu e na nova terra está me mostrando que isso não existe lá. É só aqui mesmo. Então eu tenho certeza que vai passar para mim também. E vai passar na sua vida. A tristeza, a angústia por causa de um problema familiar, por causa da preocupação com o filho, com a filha, por causa das dificuldades devido às circunstâncias, das crises do país, política, econômica, ou da crise que o seu relacionamento passa, da dificuldade que você tem enfrentado na sua vida profissional, no seu estudo, no seu bairro, na relação sua com o vizinho, com o amigo, que tem também dificultado a paz do seu coração, da sua casa, aquilo que vem sobre a sua vida e de repente bate com ímpeto contra as suas construções, o vento que sopra, a onda bravia do mar, as correntezas que vem tentando arrastar, aquilo que você tenta construir. Nós vimos aqui, se construirmos sobre a rocha, vai durar, vai resistir, vai permanecer. O vento vai soprar, as ondas vão bater com ímpeto, a inundação vai vir, vai te surpreender, mas não vai ser capaz de levar de você aquilo que você construiu na obediência ao Senhor, firmado na rocha da palavra de Deus, porque você não contempla só as coisas dessa terra, o jeito dessa terra fazer as coisas, do mundo fazer, das pessoas fazerem. Você está fazendo construções de forma diferente, de maneira mais difícil, num caminho mais demorado, mas você está construindo para durar, porque você quer ver o novo céu e a nova terra, e você quer exercer obediência ao Senhor, vivenciando aqui os parâmetros da santificação, que nós vamos viver lá, os parâmetros da obediência plena, que nós vamos exercer lá. Então, o que é o novo céu e a nova terra? Irmãos, é uma habitação segura entre Deus e o seu povo. Verso 2 e 3, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. O mar que é sinônimo de sujeira, que é sinônimo de agitação, de poluição, e de tudo mais que a Bíblia às vezes menciona, como vindo do mar, inclusive a besta que emerge do mar, uma figura monstruosa que trabalha contra a igreja, contra Cristo, contra o reino que Cristo estabeleceu, vem do mar. Esse tipo de mar não vai existir mais. Essas ameaças que o mar representa não vai existir mais. Essa luta que o mar representa contra a igreja, contra a fé, não vai existir mais. Essa fera, essa monstruosidade, essas forças que o mar representa ter e trazer contra o exercício da fé e o bom caminhar do reino de Deus, não vão existir mais. Mas o Senhor estará com a igreja como esteve com Adão e Eva no início no jardim do Éden. E caminhava com eles livremente pelo jardim todas as tardes. E conversava e dava conselhos. E tinham comunhão, e tinham intimidade, e tinham proximidade, e não havia isolamento, porque não havia pecado. E nem todas as coisas que armam, que trabalham contra a comunhão entre Deus e os seus filhos, entre Deus e o seu povo. Não há mais diabo, não há mais tentações e nem provas. Não há mais maldade. Há agora a comunhão de Deus e o viver de Deus com seus santos.
Nada mais conspira contra você. Nada mais conspira contra a sua história. Nada mais trabalha para te prejudicar, nada mais te atemoriza, porque há o gozo, há o amor, há a constância do poder de Deus na sua vida. Há a compreensão exata do querer de Deus e a realização do querer de Deus na sua obediência plena. Não há mais caos nem danos criados pelo pecado, porque o pecado não existe. Novo céu, nova terra surgiram para nós. Não é só a igreja que está sendo restaurada no sangue que Cristo verteu no Calvário, que nós celebramos no momento em que comemos do pão e bebemos do cálice. É toda a criação de Deus, e especialmente a história entre Deus e os homens. E especialmente o relacionamento de Deus e os homens. Especialmente a glória de Deus na vida dos homens, seres humanos e de toda a sua criação. Tudo aquilo que nos prejudica, tudo aquilo que nos isola, tudo aquilo que nos amedronta, tudo aquilo que agita a nossa vida, tudo aquilo que magoa o nosso coração, que fere a nossa alma, não vai existir mais. E Deus vai cuidando de nós por aqui, nos sustentando nas tempestades da vida, nos ajudando no momento de isolamento do nosso princípio, do nosso caráter, da nossa posição. E vai reservando para nós uma comunhão plena com Ele, sendo Ele o nosso Deus e nós sendo o seu povo. Ele habitará conosco, para todo sempre. O paraíso perdido é reconquistado, irmãos. O projeto eterno de Deus é realizado de forma gloriosamente em Cristo. E agora há novos céus e nova terra, que o Senhor prepara para todos aqueles que o amam. Quando nós celebramos a ceia, nós vivemos a oportunidade de ver o Senhor restaurar, tornar novo, tornar melhor a nossa própria vida. Tornar melhor nós mesmos. Porque a mesa da ceia é a oportunidade de quê? De perdão, de restauração, de abandono das falhas. Cada momento que eu sento e como do pão e bebo do cálice, conscientemente daquilo que Deus fez por mim, eu lanço diante do Senhor os meus pecados, as minhas falhas, e eu saio daqui restaurado. Saio daqui melhor do que eu entrei. Uma pessoa melhor, um cristão melhor, um pai melhor, um cidadão melhor, um vizinho melhor, com melhores projetos, com melhores propostas. Deus restaura aqui os nossos pensamentos ruins, as nossas intenções maldosas, egoístas, mesquinhas, medíocres. O que Ele vai fazer plenamente nos céus, Ele realiza na nossa vida, em Cristo, quando comemos o pão e bebemos do cálice, e o fazemos com honra, reconhecidos de que somos falhos, mas há um Deus que nos aperfeiçoa. Um Deus que agiu em favor de nós na cruz, que demonstra amor eficaz, que nos transforma, que toma a nossa vida e faz de nós vasos novos, vasos de bênçãos. Quando nós celebramos a ceia, irmãos, nós vivemos um momento de poder substituir o isolamento por comunhão. Os pecados que nos isolam de Deus, que nos distanciam das pessoas, porque nós erramos com Deus e com as pessoas, são deixados aqui, são trabalhados aqui, para que possamos viver a comunhão com Deus, a proximidade de Deus, a intimidade com Deus e a intimidade com as pessoas, consertando os laços de relacionamento que foram quebrados, porque nós falamos o que não devia falar, ou falamos o que devia do jeito que não deveríamos ter dito. Porque nós tratamos como nós não deveríamos ter tratado alguém, em razão de ser pecadores como somos. Mas aqui nós deixamos diante de Deus o nosso pedido: Senhor, perdoa os nossos pecados.
Faz de nós pessoas melhores. Quebra os muros da separação que existe entre nós e o Senhor, e entre nós e as pessoas com quem falhamos, a quem ferimos. A ceia é essa oportunidade que João vê, de substituir o isolamento pela comunhão, pelo bom convívio, pelo convívio de paz, harmonioso, fiel, leal, justo como precisa ser, amável, como Deus espera. E às vezes nós passamos por algumas agitações, as tempestades vêm à nossa vida, diante da mesa nós dizemos: Senhor, eu sei que tudo que é meu é seu. E tudo que é seu é meu também. E o Senhor é aquele que levou a agitação maior da história da minha vida pelo seu amor demonstrado por mim na cruz do Calvário. Ah, essa sim, Senhor, essa tempestade estava estabelecida a ficar por toda a eternidade. Mas com grande amor o Senhor nos amou. E a morte que era certa hoje não é mais. E a eternidade sem o Senhor, que nós iríamos padecer com choro e ranger de dente, já não existe mais para nós. E nós aguardamos coisas melhores. Então eu quero lançar diante do Senhor a agitação da minha vida, aquilo que me perturba, aquilo que me aflige, aquilo que me maltrata, aquilo que me tira a esperança de prosseguir, aquilo que tira a esperança do meu coração em ver futuro para a minha família, para o meu trabalho. São agitações, tempestades, que você ou eu possa estar vivendo, por alguma causa, por algum fator, e são muitas as causas e muitos os fatores, que agitam o mar da nossa existência. Mas quando eu olho e contemplo o amor de Deus, aquele que não poupou nem mesmo o seu filho, onde o entregou por mim, para que eu pudesse viver a paz perene, eterna, e vejo na Bíblia me desafiando a pensar naquilo que eu tenho vivido por aqui, e me diz assim: será que esse Deus que deu o seu filho não será capaz de fazer as demais coisas das quais Ele sabe que você precisa? Será que em razão das demais coisas, daquilo que Ele tem que fazer, vai pedir dele mais do que dá o próprio filho? Acho que não. Acho que Ele já fez o sacrifício maior, e já demonstrou o maior amor. Outras coisas que nos perturbam, que nos agitam, Ele pode cuidar. E basta que confiemos nele. Então aproveite esse momento, nós vamos celebrar a ceia, comer do pão, beber do cálice, para viver as delícias que João contemplava nos céus. Porque nós podemos viver um pouquinho, não na mesma intensidade que vai ser lá, mas pelo menos um pouquinho daquilo que Deus reserva. No porvir, no novo céu, na nova terra, reservado aos seus filhos. Aqueles que o amam, aqueles que foram por Ele amado primeiro, na pessoa de Cristo Jesus.